Lúcio Cardoso é um escritor brasileiro, nascido no ano de 1912 e falecido em 1968. Este ano nós comemoramos o centenário do seu nascimento. O Lúcio Cardoso foi poeta, foi novelista, romancista, escreveu para o teatro, escreveu para jornais, ele foi desenhista, ele foi pintor. Ele começou a pintar depois que ele sofreu um derrame cerebral em 1962, 6 anos antes dele falecer. E ele escreveu também roteiros para cinema e roteirizou e dirigiu um filme que infelizmente ficou inacabado, A Mulher de Longe. Existem apenas algumas cenas, algumas sequências que ele fez do filme, mas não chegou a terminar. Mas foi na ficção que ele deixou a sua marca maior. O Lúcio Cardoso começou como um romancista na linha regionalista, nos anos 30, que era, aliás, a época em que o romance regionalista estava muito presente dentro da literatura brasileira. Era a época do Graciliano Ramos, do José Lins do Rego, do Amando Fontes, da Raquel de Queiroz. E aí o primeiro romance do Lúcio é nessa linha, Maleita, que sai em 1934. Em 1935 sai o seu segundo romance, Salgueiro, que já é numa linha realista. É um romance passado nos morros cariocas, onde você percebe que os personagens têm uma vida miserável, uma vida mesquinha e que parecem presos naquela situação e que até as suas ambições são ambições pequenas, são ambições sem horizontes. Mas nesse romance, como alguns críticos chegaram a notar na época que ele saiu, em 1935, já dá para perceber alguns sinais daquilo que vai ser o caminho que o Lúcio Cardoso vai escolher mais tarde, que é o do romance psicológico, o romance introspectivo. Em 1936, sai o seu primeiro romance, né, que é o terceiro, mas é o primeiro no caminho, no estilo que vai definir de fato a obra do Lúcio Cardoso. A Luz no Subsolo. É um romance em que os personagens, pela primeira vez, né, no que ele vinha escrevendo, os personagens são muito mais importantes do que o ambiente. E eles se movem com uma ansiedade, uma angústia, que lembra muito os personagens do romancista russo Dostoiévski, que aliás era um escritor que o Lúcio Cardoso admirava muito, ele vivia lendo Dostoiévski. Mas na minha opinião, A Luz no Subsolo ainda se ressente dessa influência, vamos dizer, mal assimilada do Dostoiévski. Existem cenas, existem sequências nesse romance que parecem soltas, que não tem muita relação com as cenas anteriores, como se o Lúcio ainda estivesse procurando como ele vai amarrar as cenas, as sequências, os capítulos, as imagens que ele vai lançando. É como se fosse um romance em que o leitor do Dostoiévski ainda não digeriu aquilo que aprendeu com o escritor russo. Mas o Lúcio Cardoso não demora a aprender. Nesse aqui, tem duas novelinhas do Lúcio Cardoso, que foram, aliás, as duas primeiras histórias que eu li dele. Mãos Vazias, de 1938, 2 anos depois de A Luz no Subsolo, e O Desconhecido, de 1940. Aí, aquela visão dostoiévskiana de angústia dos personagens, de sensação de estar sem saída, de estar sufocando, já estão presentes, mas no estilo, na escrita, com a voz própria do Lúcio Cardoso. Eu me lembro que eu emprestei até para uma amiga e ela ficou impressionada com a escrita do Lúcio Cardoso, ela não conhecia. E ele vai escrever outras obras também, muito boas. Ele tem um romance de 1943, muito triste, muito melancólico, mas excepcionalmente bem escrito, Dias Perdidos. E tem algumas novelas boas também, muito boas, que ele vai continuar lançando nessa linha mesmo, que é a linha que ele
definiu, né, como a linha que ele queria, como de fato o seu estilo, a sua voz, a do romance psicológico, do romance introspectivo. Aí tem aqui, nesse volume, lançado na década de 70, reúne 3 novelas, de 1944, 1946 e 1954. Inácio, o Anfiteatro e o Enfeitiçado. E em 1959 vai sair aquele que a crítica é unânime em considerar o seu romance obra-prima, Crônica da Casa Assassinada. Em 1968, o Lúcio Cardoso falece e deixa textos inacabados, deixa o seu filme inacabado e até algumas pinturas que ele havia feito depois do derrame, né, que ele desenhava antes e aí passou a pintar, e que ainda não tinham nem sido vistas, ele ainda não tinha nem feito exposições com essas pinturas, ficaram guardadas. E parece que nesse ano algumas coisas já estão sendo preparadas, já devem estar pintando aqui e ali, aparecendo aqui e ali a propósito dessa parte ainda inédita da obra do Lúcio. E uma das coisas inéditas, que é um romance inacabado, saiu ainda na década de 70, alguns anos depois que o Lúcio havia morrido, nessa edição da José Olímpio Editora, que era a editora do Lúcio Cardoso, e esse romance O Viajante, que ele não terminou, que saiu, essa edição é de 1973, saiu com as 3 versões ou 3 variações do romance que o Lúcio começou a escrever e aí ficou alterando e fazendo uma nova escrita, uma nova versão. Na minha opinião, é uma das melhores coisas que eu já li na vida e um dos livros que mais me impressionaram entre as obras do Lúcio Cardoso que eu li. Porque você vai lendo, você lê a primeira versão que está no livro, aí você gosta, né, vê o domínio que ele tem da escrita, o domínio que ele tem da narrativa, da técnica literária, e aí você vai para a segunda versão e você percebe que ele fez algumas alterações. Na primeira versão ele começa a história contando de um ponto de vista, e na segunda ele vai para outro, e aí numa versão ele começa a história de um determinado ponto da narrativa, né? E aí a outra parece que ele está começando no meio, naquilo que seria o meio do enredo da outra versão, né? E quando você lê as 3, eu pelo menos não consegui descobrir, não consegui me decidir qual era a melhor, qual teria sido a versão certa, né, oficial, porque você percebe tão bem a capacidade dele, a genialidade, a sensibilidade dele para escolher as cenas e para modificar os personagens, para passar as nuances de comportamento desse e daquele personagem, o corte de uma cena para outra, como é que é exato, é perfeito, é assim, é bem cronometrado, né? Não é à toa que ele escreveu o roteiro para cinema e chegou a dirigir um filme. E eu fiquei assim, impressionada, realmente impressionada com esse romance, embora ele não esteja terminado. Eu acho que é uma obra do Lúcio Cardoso que todos os leitores deveriam ler, os leitores do Lúcio, mas eu não aconselharia aqueles leitores que ainda não têm intimidade com a obra do Lúcio Cardoso, porque de repente se eles começarem pelo Viajante, por causa dessa questão de não estar acabado, né, não é um romance terminado, e de ter 3 versões, e aí você tem trechos que são variações dos textos, pode de repente não render tanto para um leitor assim de primeira viagem, primeiro contato. Eu não aconselharia para o leitor que vai ter o primeiro contato com o Lúcio Cardoso, eu não aconselharia o Viajante, mas eu aconselharia aquele leitor que já tem intimidade com o texto do Lúcio Cardoso e especialmente aquele leitor que é também escritor, seja amador, seja profissional, porque é um texto, você ter as 3, né, uma edição com as 3 versões, que você tem assim, a oportunidade de ficar comparando e percebendo a segurança estilística, técnica do escritor,
e que as opções que ele fazia de uma versão para outra tinham uma razão de ser. Você tem impressões diferentes dos personagens, impressões diferentes das peripécias do enredo, por causa dos ângulos diferentes que ele escolhe para contar em cada versão. Até agora, porque eu ainda não li a obra, né, Magnum Opus do Lúcio, por incrível que pareça, eu ainda não li, estou aqui com ele para ler. Até agora é das obras do Lúcio Cardoso que eu li, e eu gosto muito do que ele escreve, é o que eu mais gostei. É a minha favorita.